que é o pensamento analítico na otimização e solução de problemas em extração de documentos. Bom, o foco aqui vai ser passar para vocês, ou até talvez ensinar um pouquinho, sobre a nossa metodologia de pensamento que a gente aplica na Most, tanto para resolver os problemas, quanto para depois a gente otimizar as soluções que a gente encontra. Beleza? Então, vamos lá. Começando pela minha apresentação. Prazer, novamente, eu sou o Marco. Estou igual o Pikachu aqui, né? Marco. Mas eu fiz minha graduação e mestrado aqui na UFMG, em Ciência da Computação. Eu fui orientado pelo professor Omar. Eu tenho alguns artigos assim, bem interessantes, publicados na área de nanotecnologia computacional, otimização, inteligência artificial. Se vocês tiverem interesse, eu estou deixando aqui um QR Code, que vai para a minha página. Lá vocês vão encontrar um link para o meu ResearchGate, onde vocês vão conseguir baixar esses artigos e ler assim, gratuitamente, beleza? Essa foto aqui, eu estou bem felizinho, né, claramente na foto. Ela foi no evento Shipping the Mountains, de 2018, que aconteceu em Bento Gonçalves. Eu estou feliz porque eu tinha acabado de ganhar o Best Paper do SBCCI, que é uma conferência desse evento. E, há 4 anos, eu ingressei na Most e hoje eu sou o líder da equipe de computação analítica lá dentro. Bom, então vamos falar um pouquinho da Most. A Most é uma empresa que ela é especialista na automatização de processos cadastrais. E também, lá dentro, a gente tem um foco assim, enorme em ciência e inovação. Dentro dessa área de automatização, a gente tem diversos serviços, como serviço de extração de documentos, serviço de RPA, serviço de detecção e comparação de faces, prova de vida. Um deles, eu vou focar mais nessa apresentação, que é o MostQI. Bom, o que é o MostQI? O MostQI é o nosso sistema central de leitura de documentos. Atualmente, ele aceita mais de 1.600 documentos, tanto brasileiros quanto internacionais. Isso faz com que ele seja um sistema assim, muito importante, tanto para processos internos quanto para processos internos, e, consequentemente, um dos mais importantes da empresa. Mas como é que o MostQI funciona? Bom, primeiro, ele recebe uma imagem parecida com essa, pode ter um ou mais documentos, eles podem ter rotação, eles podem ter perspectiva, entre outros tipos de transformação. Então, para cada documento, ele faz a detecção do documento, o recorte do posicionamento dele, a tipificação e a extração dos valores de cada um dos campos. Então, vocês já devem estar pensando, né? Para um serviço funcionar dessa forma, ele precisa de um OCR assim, que seja muito robusto e confiável, né? Vocês estão certos. E, para quem não está pensando nisso, para quem não sabe o que é um OCR, eu vou explicar agora, e se vocês vão entender qual que é a razão dessa demanda. Bom, o OCR é um serviço que vai receber uma imagem, por exemplo, aqui eu usei a imagem do slide anterior, né? E ele basicamente vai fazer isso daqui. Ele vai identificar as palavras, ele vai identificar os quadriláteros que definem essas palavras junto da orientação e vai retornar para a gente. Aqui, eu desenhei os quadriláteros com esses retângulos, né, esses polígonos aqui vermelhos. E a orientação dele é dada por esse pontinho amarelo que está em cima. O que é esse pontinho amarelo? Ele indica para a gente o topo esquerdo de cada um dos quadriláteros. Dessa forma, a gente tem a orientação e, consequentemente, a gente tem a direção na qual a palavra está indo. Beleza. Existem assim, diversos serviços de OCR na indústria, só que, como a gente foi testando e tal, a gente foi encontrando limitações, a gente decidiu por criar o nosso. Isso foi um trabalho assim, enorme, né, que envolveu as diversas equipes dentro da Most, tanto de aprendizado de máquina, quanto o pessoal de testes, infraestrutura e de computação analítica. E, tipo assim, apesar da complexidade, né, dessa concepção, a gente conseguiu sair do outro lado, tanto com o serviço de OCR, quanto com uma bagagem assim, enorme de aprendizados. Aprendizados esses que eu pretendo passar alguns aqui para vocês, principalmente no que diz respeito ao pós-processamento do OCR, que foi feito com computação analítica e é a minha área de foco. Então, vamos começar. Bom, o primeiro problema que eu quero apresentar aqui para vocês é o problema da clusterização de ângulos. Para quem não sabe, clusterização é uma forma de você agrupar objetos por algum tipo de similaridade.
No nosso caso, a gente quer agrupar ângulos por proximidade, beleza? Bom, considerem esse caso aqui. O nosso OCR, ele simplesmente retorna, na sua forma mais básica, viu? Ele retorna as palavras e o posicionamento delas, sem qualquer tipo de ordenação. Só que, quando a gente fala, por exemplo, de extração de documentos, principalmente na extração de campos, né, a gente quer que aquelas palavras estejam organizadas da forma que a gente lê. Só que existem diversos problemas quando a gente vai fazer esse tipo de ordenação. Nesse exemplo aqui, por exemplo, se a gente, por exemplo, for comparar a palavra wiki com a palavra UFMG, a palavra wiki está claramente acima da palavra UFMG. Agora, se a gente for mudar o nosso referencial, né, para a palavra UFMG, ou seja, rotacionar isso daqui em 90 graus no sentido horário, a palavra UFMG ela passa a estar acima da palavra wiki. Isso configura um problema, porque a gente meio que quebra a propriedade de antissimetria das inequalidades, que diz que se A é maior do que B, B necessariamente tem que ser menor do que A, entendeu? Bom, então, a gente precisa de definir uma outra estratégia para poder resolver esse problema. Aqui a gente tem um exemplo que eu gerei. A gente tem uma roda de ângulos aqui, onde cada ângulo aqui é uma bolinha cinza, beleza? Pensando um pouquinho nisso, uma primeira estratégia que pode vir à nossa cabeça é simplesmente ordenar isso daqui e depois agrupar por proximidade, né? Beleza. Ordenei, aqui eu adicionei cada posição dos ângulos, né? Começando do ângulo 0 aqui até o ângulo da posição 19 aqui. Só que aqui a gente já vê um problema. Por quê? Quando a gente ordenou pelo valor do ângulo, é como se a gente tivesse feito um corte aqui na nossa roda de ângulos. Então, o que isso fez? Ele gera esse espaço unidimensional aqui. Se vocês olharem, por exemplo, na roda de ângulos, o ângulo da posição 0 e o da posição 19 eles estão muito próximos. Só que, nesse espaço unidimensional, eles estão assim, extremamente distantes. E eles, provavelmente, né, no caso da roda de ângulos, eles deveriam ficar no mesmo cluster. Beleza. Então, a gente tem que repensar essa história. A solução mais simples, que, inclusive, é a que a gente usa atualmente, é vocês fazerem esse corte onde tem a maior distância entre dois ângulos adjacentes. No nosso caso, é aqui, que gera esse espaço aqui unidimensional, e vocês podem aqui usar qualquer algoritmo de clusterização dimensional que atenda às necessidades da sua aplicação para poder fazer a clusterização e você ter seu resultado. Só vou pedir para que vocês fiquem atentos com relação ao que eu falei das necessidades da sua aplicação. Podem ocorrer alguns outros casos extremos aqui. Na Moche, a gente trata alguns casos extremos depois do ponto em que a gente faz o corte na roda. Então, por favor, sempre fiquem atentos nisso, né? Beleza. Problema resolvido, a gente pode ir para o segundo problema. O segundo problema é o do posicionamento de quadriláteros. Vale notar aqui que aqui a gente já assume que os ângulos dos quadriláteros, na realidade, os quadriláteros, eles já estão agrupados por ângulo. Então, os problemas que viriam de você ter quadriláteros que têm ângulos assim muito distintos, eles não vão acontecer. E o objetivo principal aqui é a gente detectar, né, como são as linhas desses quadriláteros. Bom, considerem esse exemplo, que é bem similar ao exemplo anterior, só que agora a palavra UFMG está num ângulo mais próximo das outras palavras. Da forma como que a gente lê no português, a gente espera que tenham duas linhas, né? Uma primeira linha com DCC, seguido de WIC, e uma linha embaixo com a palavra UFMG. Uma maneira assim, inocente da gente fazer essa ordenação seria simplesmente a gente tentar ordenar tanto pelo eixo X quanto pelo eixo Y, né? Só que, o que acontece? A gente tem, no nosso motor, a gente recebe imagens de diversos tipos. Primeiro, ela pode estar rotacionada, o que tiraria esse alinhamento que a gente vê aqui, né? Ela pode, como a gente usa ponto flutuante para descrever os quadriláteros, pode ser que algum erro de arredondamento cause os quadriláteros ligeiramente um em cima do outro, ou então um à esquerda do outro. Além disso, pode acontecer exatamente o que está acontecendo nessa imagem, que pode ser que a sua imagem ela já tenha os quadriláteros desalinhados, né?
Beleza. Rodando aquela estratégia inocente que eu comentei para vocês aqui, a gente vê que, se a gente for ordenar pelo eixo X, a palavra UFMG apareceria antes da palavra DCC. Se a gente for ordenar pelo eixo Y, a palavra Wiki apareceria antes da palavra DCC. São dois problemas, a gente não quer que isso aconteça. Como que eu resolvi esse problema? Eu pensei no modo como a gente, lendo um texto, a gente identifica que uma palavra vem antes da outra e elas estão na mesma linha. Mesmo que o texto esteja rotacionado, de cabeça para baixo, tenha perspectiva. Bom, como que eu fiz isso? Eu traço uma linha saindo aqui da extremidade direita da palavra DCC, seguindo a linha da palavra, e vejo qual palavra que ela atinge na aresta esquerda. Aqui, no caso, ela atingiu a palavra wiki. Beleza, a gente sabe que essas duas aqui estão na mesma linha. Ok, dado isso, a gente pode começar a trabalhar no nosso algoritmo. Primeiro, a gente gera, né, essas arestas esquerdas, e então, para cada uma dessas palavras, a gente checa quais delas ela cruza. Só que aqui a gente já tem um outro problema. Por quê? Se a gente for fazer essas comparações para todos os quadriláteros par a par, a gente vai ter uma solução que tem complexidade quadrática, que é uma coisa que cresce assim, muito rápido. Eu já vi OCRs, por exemplo, de de mais de 5.000 palavras. Imagina, para todo documento que entra no nosso serviço, a gente ter que fazer 25 milhões de comparações, considerando que a gente recebe muitos documentos, então, isso passa a ser inviável. A gente precisa de encontrar uma estrutura, por exemplo, que permita essa busca por proximidade num custo mais baixo. Bom, apresento para vocês a R-Tree. A R-Tree é uma estrutura espacial em que você guarda pontos e consegue pesquisar esses pontos lá dentro em tempo, pontos por proximidade, né, em tempo logarítmico, o que mudaria, né, a nossa complexidade principal de n² para n log n, que basicamente é uma complexidade de uma ordenação. A R-Tree funciona da seguinte maneira: ela tem o espaço dela lá com os pontos, e ela subdivide esse espaço em retângulos, de forma que esses retângulos tenham aproximadamente o mesmo número de pontos. Então, ela vai dividindo os retângulos também internamente, assim, de forma recursiva, até que o último retângulo da hierarquia tenha, no máximo, um número pré-definido de pontos. Sabendo como ela funciona, aqui, essa R-Tree que eu coloquei aqui, eu tirei desse site que está aqui embaixo, e ela é uma R-Tree muito interessante. Ela codifica 138 mil locais povoados do planeta, através das coordenadas deles. Então, dá até para vocês verem, né, que tem tipo um rascunho de mapa-mundi por trás dela. Beleza, agora que a gente tem a nossa estrutura, a gente pode passar para o nosso algoritmo final, né? Bom, como que eu pensei? Primeiro, eu gero esses pontos aqui extremos da esquerda de cada uma das palavras. Beleza? Esses pontos azuis, eles que vão formar a nossa R-Tree. Depois, eu gero os pontos da extremidade direita das palavras. Esses pontos que eu vou usar para consultar na R-Tree para ver quais palavras estão próximas. Por exemplo, aqui a palavra DCC encontrou a palavra wiki. Ótimo. Eu rodo aqui meu teste de interseção, vejo que eles não estão numa distância muito grande, inclusive isso é importante, viu? Ele não pode estar numa distância além daquela distância que a gente meio que assume que é de um espaço em branco. E, dado que ele cruza, a gente marca que eles estão na mesma linha. Agora, um fato interessante que eu quero passar para vocês. Existe uma estrutura assim, muito legal que a gente pode utilizar para poder guardar essas linhas, que é o disjoint set. Ele permite tanto consulta quanto união de conjuntos disjuntos em um tempo assim, que chega próximo da complexidade constante, que ela segue a função inversa de Ackermann, que a função de Ackermann ela cresce muito rápido, a função inversa ela cresce muito devagar. Tanto que, para qualquer entrada concebível, o valor dela não passa de 4, entendeu? Eu cheguei a ver essa estrutura na minha graduação. Eu não sei se no curso de vocês vão ver, ou se vocês já viram, mas, para quem tiver interesse, eu recomendo vocês pesquisarem sobre ela, que é uma estrutura assim, bem simples de implementar, ela é extremamente eficiente, e, tipo assim, infelizmente, eu não vou ter tempo aqui de explicar ela para vocês.
Beleza. Seguindo. Agora, por exemplo, ali, vamos supor que eu usei uma distância de espaço em branco muito grande e a palavra UFMG encontrou a palavra wiki. Aí que vem a importância do teste da interseção, né? Na hora que eu rodo o teste da interseção, eles não cruzam, então o UFMG não vai para a mesma linha de wiki e DCC. Perfeito. Dessa forma, a gente consegue compor as linhas, e compondo as linhas, a gente consegue ordenar. A ordenação de linhas eu vou deixar como exercício para vocês. E, então, a gente tem o nosso problema aqui resolvido, beleza? Então, a gente parte para o nosso terceiro e último problema, que é o problema da correção de palavras. Vamos para a motivação. O nosso OCR, ele recebe, tipo assim, diversos tipos de imagem, sejam fotos de celular, sejam scanner, seja foto de scanner, foto de monitor. Tipo assim, é uma amálgama enorme, sabe? E essas imagens elas podem ter diversos artefatos que atrapalham isso, como, por exemplo, uma mancha de tinta, uma poeirinha ou outra que aparece, ou até mesmo aquele reflexo de flash. Então, isso daí atrapalha a nossa leitura. Considerem, por exemplo, esse exemplo fictício, em que ele está lendo um livro de receitas, e esse livro de receitas tem algumas manchas de gordura, depois de um tempo de uso. Aqui vocês podem ver que ele tampa a palavra, uma mancha ela quase que tampa completamente a letra A, e uma outra tampa parcialmente a letra E. O que acontece? O nosso OCR, na hora que ele vai ler isso, é bem possível que ele leia isso incorreto, porque a informação está danificada, né? Pode ser que ele retorne isso daqui para a gente, abecato. Bom, como que a gente diagnostica isso? Primeiro, a gente pode passar em cada uma das palavras, checando se elas têm uma estrutura assim, uma estrutura que faz sentido, né? Que é o caso do 300 gramas, que não é uma palavra válida num dicionário. E depois, caso ela não respeite essa estrutura, a gente pode checar se ela está presente dentro de um dicionário, né? Talvez a gente pode guardar esse dicionário através de um set, um Northern set, sei lá. Bom, dado que ela não passou em nenhum desses testes, que é o caso da palavra abecato, a gente precisa de corrigir ela. E uma ideia que a gente pode fazer é pegar esse mesmo dicionário que a gente utilizou para checar, para identificar, e pegar a palavra mais próxima e substituir. Só que como que a gente define que uma palavra é próxima da outra? A gente tem a distância de adição. A distância de adição é uma métrica que, dada duas strings, através de operações de inserção, deleção e substituição, ela calcula essa distância entre as duas. Aqui no nosso caso, por exemplo, a gente está olhando a distância de adição de abacate para abecato, ela é 2. Por quê? A remoção, né, da letra A, da segunda letra A de abacate, e a substituição da letra E pela letra O. Ou seja, somando isso, a gente tem a distância 2. Para calcular essa distância de adição, a gente tem um algoritmo assim, razoavelmente simples, que é baseado em programação dinâmica, que é bem conhecido como algoritmo de Levenshtein. Uma propriedade... primeira coisa que a gente faz é inicializar essa tabela aqui. Uma propriedade interessante dessa tabela é que cada célula ela guarda a distância de adição das substrings que definem aquela célula. Outra coisa, né? Primeiro, a gente guarda uma palavra aqui nas colunas e a outra palavra a gente guarda aqui nas linhas. Para as colunas, eu escolhi a palavra abecato e para as linhas, eu escolhi a palavra abacate. Beleza. Voltando para o que eu estava falando, cada célula ela guarda a distância de adição das substrings que definem aquela célula. Por exemplo, essa célula aqui ela vai guardar a distância de adição da substring AB para a substring ABCA. Beleza? Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui é que eu adicionei algumas células extras no formato de uma linha aqui no início e uma coluna aqui no início também, com esse símbolo de vazio aqui do lado. Essa linha e essa coluna elas são extremamente importantes, porque, primeiro, elas fazem parte da inicialização do nosso algoritmo e elas vão ser utilizadas para poder guardar a distância de adição de cada uma dessas substrings para a string vazia. Considerando aquela propriedade que eu acabei de falar para vocês, né, das células guardarem a distância de adição, para inicializar esses caras aí, é bem simples. A gente simplesmente inicializa com os valores em ordem crescente. Beleza? Eu também adicionei aqui uma legendinha, em que a gente tem as operações, o custo, a cor que eu estou usando para cada operação e a direção que a gente se move em cada uma delas. Beleza?
Pois bem, voltando para essa linha e para essa coluna extras. Se a gente olhar, por exemplo, aqui a gente vai ter a distância de adição da substring vazia para a substring AB. O que isso quer dizer? Como que, a partir da string vazia, a gente reconstrói a string AB. Bom, nesse caso, a gente insere A, por isso que a gente andou para a direita e é azulzinho, a gente insere B, somando isso, a gente tem a distância de adição 2. Aqui embaixo, a gente tem o oposto disso, que, basicamente, é a distância de adição da string ABA para a string vazia. Como que a gente transforma ABA numa string vazia? Remove A, remove B, remove A, e aí a gente tem, somando isso, a distância de adição 3. Beleza. Agora que a gente tem a nossa tabela inicializada, a gente passa para o passo algorítmico mesmo, iterativo, para poder preencher ela. Cada uma das células ela vai ser preenchida com uma dessas células adjacentes, e somando o valor da célula adjacente escolhida com o valor da operação. E aí a gente escolhe o mínimo, beleza? Nesse caso aqui, como A é igual a A, a gente pode trabalhar um casamento. Então, a gente tem 0, que era o que estava na célula diagonal, mais 0, que é o custo do casamento. Então, ali daria 0. A gente também tem a inserção, né, que é a célula que está à esquerda, e a gente tem a deleção, que é a célula que está em cima. Pegando o mínimo desses valores, a gente vê que o menor de todos é o custo do casamento, que é 0. Então, a gente insere o casamento ali. Bom, aqui é um outro caso que é um pouco diferente. Como A é diferente de B, a gente não tem mais o casamento. Então, a gente teria que pagar o custo da substituição, fazendo aquele mesmo valor de mínimo que eu fiz antes, né, só que agora com os valores atualizados, a gente vê que a inserção é a melhor opção para a gente aplicar aqui. A gente aplicou a inserção, agora a gente tem o custo 1. Dessa forma, a gente consegue preencher essa linha, preencher a próxima linha e, iterativamente, completar a nossa tabela, né? Beleza, ótimo. O nosso custo de edição ele fica aqui embaixo, nessa última célula da tabela, e eu deixei ela aqui sublinhada para dar um certo destaque. Para a gente conseguir reproduzir o processo que a gente fez para poder fazer, né, a migração da palavra abacate para a palavra becato, a gente pode simplesmente andar de trás para frente na ordem das operações que a gente tomou. E outro fato interessante é que, a partir disso, a gente consegue, por exemplo, fazer aquelas strings de diff, que é igual uma coisa que o Git faz, o VI faz, o VS Code faz, que é uma coisa bem legal, sabe? E beleza, agora que a gente tem o nosso cálculo da distância de adição, falta agora arrumar uma maneira de, dado um dicionário e dado uma string, a gente achar essa string a mais próxima, né, dentro do dicionário para a gente poder fazer a correção. Nesse caso aqui, uma ideia inicial, né, que seria uma ideia meio inocente, seria passar em todo o dicionário, comparando cada uma das strings e vendo qual que fica mais próxima. Só que isso é inviabilizado. Por exemplo, só na língua portuguesa, o nosso dicionário ele tem cerca de 400 mil palavras. Então, imagina, num caso extremo, em que a gente tem um OCR enorme, que tem vários erros de digitação, a gente não conseguiria fazer isso daqui, né? Considerando que a gente recebe muitos documentos. Então, a gente precisa de repensar isso daqui e arrumar uma estrutura que a gente consiga fazer isso de forma eficiente. Bom, olhando de uma maneira diferente para esse algoritmo, primeira coisa, vocês devem ter reparado que o valor do cálculo de uma linha ele só depende da linha anterior e dos valores que a gente já está calculando para aquela linha. Beleza, ótimo. Então, a gente pode enxergar esse cálculo aqui como se, por exemplo, a palavra que está aqui na vertical ela fosse uma árvore, onde cada caractere aqui é um nó dessa árvore, e cada um desses nós, ele, dado a linha anterior, ele tem a capacidade de calcular a próxima linha. Isso também é chamado de autômato. Mais especificamente, esse cara aqui é chamado de autômato de Levenshtein. Uma das grandes vantagens dessa estrutura é que as strings que estão inseridas lá dentro elas podem compartilhar prefixo, né? Então, a gente consegue reduzir o número de computações para esses casos em que a gente tem compartilhamento de prefixo. Mas como assim? Bom, vou explicar. Suponham esse autômato de Levenshtein aqui, em que a gente só tem a palavra abacate, que é o exemplo que eu usei anteriormente. Aqui, eu inseri a palavra abacaxi. Vocês podem ver que
a gente tem um compartilhamento aqui do prefixo abaca. Então, se a gente for fazer aquela pesquisa nessa estrutura, durante o prefixo abaca, a gente só vai precisar de calcular as linhas uma vez. Depois, a gente faz a bifurcação, calcula mais 2 linhas para o TE, mais 2 linhas para o XI, e aí a gente conseguiu fazer a nossa busca. Beleza? Então, agora eu vou inserir mais algumas palavras nesse autômato. Eu inseri ábaco, eu inseri aba, e agora eu inseri bala. Notem que a palavra bala ela não compartilha prefixo com nenhuma das outras palavras que está aqui interessante. Apesar de parecer contraintuitivo, essa daqui é a nossa segunda grande vantagem dessa estrutura. Por quê? Deixa eu explicar. Primeiro, deixa eu crescer esse cara aqui mais um pouquinho. Beleza, inseri balas, bola, DCC, o FMG e o IC. Agora, suponham que vocês vão pesquisar a palavra UFMG aqui dentro, mas vocês querem que a distância máxima de edição do resultado encontrado seja 1. Como vocês viram, né, no cálculo da distância de edição, os valores eles só tendem a permanecer os mesmos ou crescer na medida que a gente vai descendo na tabela, né? Então, se a gente chegar num ponto em que o valor mínimo da nossa linha ultrapassa esse valor da distância máxima, a gente pode cortar. Nesse caso aqui, de 29 nós, a gente conseguiu descartar 16, que é uma redução assim, de mais de 50%, segue aquele espaço grande para baixo dele, entenderam? Então, se a gente conseguir ou fazer um corte dessa região, ou então fazer um corte das regiões externas, já é um corte considerável no processamento que a gente ia fazer nesse caso. Bom, dado que a gente tem isso, né, esse último problema está resolvido, que a gente pode guardar a nossa estrutura dentro, o nosso dicionário dentro dessa estrutura, e aí a gente tem o nosso resultado. Só fiquem atentos que eu só falei de uma das otimizações que dá para fazer aqui, que está relacionado com a segunda grande vantagem. Existem muitas outras otimizações que a gente consegue fazer, e, novamente, eu vou deixar isso como exercício para vocês. Beleza? Bom, eu quero terminar isso daqui com uma frase famosa, né, dessa Mary Lou Cook, que foi uma educadora lá dos Estados Unidos, e eu quero deixar 3 mensagens para vocês. Criatividade em inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Bom, a primeira dica é a seguinte. Eu sempre gosto de falar que arte é ciência e ciência é arte. E arte é criatividade, beleza? Então, não tenham medo de testar, não tenham medo de experimentar, não tenham medo de crescer, não tenham medo de errar. Só, por favor, não subam esses erros para a produção, viu, galera? Porque atrapalha bastante. Então, a computação é uma área muito interessante em que a gente consegue errar e, com todas as ferramentas que a gente tem, né, o Git ou até mesmo o famoso Ctrl+Z, a gente consegue voltar. Então, sempre se atentem a isso. A segunda lembrando do que eu falei do disjoint set, que foi uma coisa que eu vi na graduação em uma das disciplinas, sempre prestem bastante atenção nas disciplinas de vocês. Por quê? Uma coisinha que vocês viram lá, como uma estrutura de dados e tal, você pode usar ela no futuro, no mundo real, sabe? As aulas elas são uma forma de aumentar o ferramental de vocês para vocês conseguirem trabalhar com isso. E, por último, nem sempre olhem o problema com outros olhos, mas também tentem olhar a solução por outros olhos. Porque, por exemplo, no caso aqui que eu dei do autômato de Levenshtein, foi olhando para a solução do cálculo da distância de edição com outros olhos que a gente conseguiu cair nele. E a gente trouxe uma descoberta, assim, muito legal. E isso acontece bastante. Pois bem, assim eu termino minha apresentação. Aqui está o QR Code que eu prometi para vocês, mais lá para cima, que vai direto para o sistema do MousQI. E é isso, pessoal.